Uma semifinal que já começa com uma grande polêmica, tá? Por quê? Porque o Palmeiras pediu a mudança da data do jogo do sábado para a segunda-feira. O Palmeiras tem o mando de campo. Por quê? Porque o Palmeiras teve a segunda melhor campanha, né, dos 4. Então o Corinthians e o Palmeiras vão jogar em casa. O Corinthians recebe o Santos no domingo em Itaquera, porque foi o jogo escolhido pela televisão, né? Provavelmente o jogo escolhido pela maior audiência, já que tem a torcida do Corinthians, que é a maior de São Paulo, e tem o Neymar, que também gera uma grande audiência. E aí o jogo Palmeiras e São Paulo, que seria realizado no sábado, ele foi alterado sem haver uma consulta ao São Paulo para segunda-feira. Por quê? Porque vai ter um show no Allianz Parque. E o Palmeiras quer jogar no seu estádio. O São Paulo já fez uma nota oficial questionando, dizendo que jogos nobres têm que ser realizados aos sábados e domingos. Agora, a gente vai debater muito sobre isso, só que tem uma questão também, né? Eu acho que o Palmeiras, tendo a melhor campanha, ele tem sim que jogar na sua casa. E eu acho que a diretoria do São Paulo, tá? Aqui trazendo a minha opinião, ela pode até ter um certo motivo para reclamar da alteração da data sem um questionamento. Só que o São Paulo, ele devia estar reclamando mais do seu time não ter vencido 5 jogos. Porque se o São Paulo vence a Inter de Limeira, se o São Paulo vence o Velo Clube, que foram 2 jogos ridículos consecutivos, que o São Paulo não venceu, o São Paulo disputaria essa semifinal no Morumbi. O São Paulo disputaria na sua casa. Então, antes da diretoria questionar, que eu acho que nesse aspecto eu até poderia questionar um pouco, mas não fazer todo o furdunço que está fazendo, eles deviam questionar a falta de resultado. São Paulo ficou 5 jogos sem vencer, gente. São Paulo não venceu a Inter de Limeira nem o Velo Clube. E a gente dizia que aquilo era uma vergonha. Mas já se começa a haver uma polêmica em torno disso. Ô Mauro, começa a haver uma polêmica nessa semifinal. O São Paulo reclamando, tem até uma nota oficial. Se a gente puder colocar a nota aí na tela, né, Kaique, que o São Paulo postou, eu até tenho essa nota aqui, que acabou de chegar aqui no meu Instagram, e eu vou ler. Aí, ó, a nota do São Paulo diz o seguinte: o São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Paulista, devem ser disputadas aos sábados e domingos. Como a Federação Paulista de Futebol já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as 4 agremiações de maior torcida vão disputar esta fase. Nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente. Primeiro, que eu acho uma decisão errada, você não ir no Conselho Técnico. Você poderia ir no Conselho Técnico para reclamar, se você quer realmente protestar sobre alguma decisão. Agora, Mauro, foi o que eu falei. Se o São Paulo não tivesse ficado 5 jogos sem vencer, ele disputaria esse jogo no Morumbi. Então a primeira crítica do São Paulo tem que ser o jogo contra a Inter de Limeira e o jogo contra o Velo Clube, na minha opinião. Não dá para você ter 2 jogos fáceis como esses de forma consecutiva e não vencer. Mas o São Paulo tem motivo, Mauro, para reclamar, já que o jogo seria sábado e foi colocado para segunda para o Palmeiras jogar no seu estádio, porque vai ter show no Allianz Parque? São coisas totalmente distintas, né? A incapacidade do São Paulo para conseguir a melhor campanha é um problema do São Paulo. Agora, o fato de ter show no Allianz Parque é problema do Palmeiras, não é problema do São Paulo. O São Paulo deixou de ganhar alguns jogos nesse campeonato. Uma das razões, alguém poderá dizer, foi o fato de abrir mão do Morumbi, porque teve show, problema do São Paulo, foi jogar em Brasília, né? Teve viagem, acabou não vencendo jogos que poderia ter vencido.
Ah, mas que teve show no Morumbi, problema do São Paulo. Ah, tem show no Allianz Parque, problema do Palmeiras. Mudar a data do jogo para uma segunda-feira para atender a um clube, é o que eu falo sempre, não dá para ter tudo. Você ganhou um estádio, aí tem show, tem que mudar a data, tem que ter gramado, piso artificial, porque não dá tempo de trocar. Cara, não dá. O São Paulo está defendendo o interesse dele. Eu acho até que o erro é só não ir no conselho técnico. Tinha que ir lá e quebrar o pau. Botar na mesa e falar, não aceito, não está certo. Eu acabei tendo que viajar para Brasília porque eu fiz show no meu estádio e eu assumi a bronca. Agora o Palmeiras que assume sua bronca. Por que o jogo muda para uma segunda-feira à noite? Que é óbvio, né? Jogos devem ser no sábado e no domingo. Segunda-feira é uma data alternativa, como houve ontem. Teve jogo sábado, domingo 2 e um na segunda. Porque a polícia não permite, jogos na cidade e tal. Se bem que daria para jogar até no sábado São Paulo, né? Porque o Palmeiras jogou no interior. Não foi bem interior, foi na região metropolitana. Talvez por isso, com carnaval e tal, a polícia tenha colocado algum obstáculo, não sei. Mas enfim, agora são 2 jogos, é um sábado e um domingo. Simples assim. A lógica, né? Sempre foi assim. Não tem motivo de fazer um jogo na segunda-feira, a não ser para atender os interesses de um clube. Mas aí o rival fala, não, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Quero jogar no sábado. Até porque o São Paulo saiu de casa recentemente. E essa pode ser até apontada como uma das razões pelas quais o time perdeu pontos. Ele jogou com o Velo Clube e empatou 3-3 onde? Brasília. Ele não estava no Morumbi, porque teve show. Problema dele, assumiu a bronca. Então o Palmeiras que assumisse a dele. Esse é o ponto de vista, me parece, do São Paulo. E acho legítimo, correto. Defender seus direitos. O que não pode é o dirigente entubar uma dessa calado. Que aí a torcida vem pra cima dele e com razão. Peraí, vai ter show na casa do Palmeiras. Aí vai mudar a data do jogo e vocês nem reclamam? É o que o torcedor vai dizer. Tem que reclamar e tem motivo para reclamar. Acho eu, tem motivo. Fosse o contrário, o Palmeiras faria a mesma coisa. Imagina, o São Paulo tem um show no Morumbi no sábado, quer fazer o jogo na segunda, o manda do São Paulo. O Palmeiras vai ficar calado? Não, tinha que reclamar da mesma forma. Da mesma forma. É o que eu acho. E também tirando o jogo do Allianz Parque, vira um duelo muito neutro. Claro, só vai ter torcida do Palmeiras, só, porque o mando de campo é do Palmeiras. Agora, o fato do Palmeiras não jogar na sua casa, no Allianz Parque, deixa, né, esse jogo muito mais igual. Essa é a verdade. Agora, o Mauro César Pereira, ele lembra um fator, e aí eu aqui, sempre quando eu falo alguma coisa que eu volte atrás, eu reconheço, e aí realmente tem que ter humildade para reconhecer. Eu não tinha pensado nisso, que o São Paulo jogou 2 jogos fora do Morumbi, foram 2, foi o Inter de Limeira e o Velo Clube, não foi isso? Isso. O São Paulo jogou esses 2 jogos que eu tô falando, que ele tinha que vencer um deles, fora do Morumbi, por causa de show. Então, realmente é um baita argumento e que dá razão pro São Paulo reclamar, velho Vamp. Agora, não dá pro São Paulo também, aí o torcedor tem toda a razão de ficar brabo, não vamos na reunião. Pelo contrário, é aí que ele tem que ir, é aí que ele tem que chegar no presidente da federação, é aí que ele tem que falar, vem cá, quando a gente deu show no nosso estádio, a gente jogou contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube em Brasília. E a gente foi prejudicado por isso. A gente não venceu esses 2 jogos. Se tivesse vencido um deles, a gente ia decidir no Morumbi. Então não existe vocês quererem mudar a data agora porque o Palmeiras está pedindo. Realmente seria um baita argumento, Vamp. Agora, não ir na reunião do conselho, ficar batendo, ficar emburradinho, não vou. Não vai adiantar nada. O problema é que também não adianta nada em situação nenhuma, né? Porque essas federações do futebol brasileiro, elas são verdadeiras ditaduras. Eles fazem o que eles querem e que se dane o resto, né, Vamp? Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Independente disso, Tico, se vamos supor que o jogo fosse no sábado, né? E lá vai ter show no estádio do Palmeiras. O Palmeiras ia mandar o jogo em Barueri. Se fosse pelo campo, né? Porque é sintético também, né? A Leila pegou a concessão lá em Barueri do estádio, botou sintético. Então, não seria grama natural de toda forma, né? Eu lembro que no jogo, na fase de classificação, o São Paulo enfrentou o Palmeiras, tirou até alguns jogadores, né? O Lucas joga ali 10 minutos final, tirou alguns jogadores e foi até questionado o negócio da grama, né? Dá prioridade ao show, depois vai ter esses problemas aí, ó. Né? O São Paulo jogou 2 jogos lá
no Mané Garrincha. Levou para lá. Né? O Palmeiras quer porque quer jogar em casa no seu gramado na segunda-feira. E já foi definido. Agora é armar as equipes, porque já está definido. Federação, quem tem os direitos de transmissão dos jogos, quer Corinthians e Santos no domingo e vai jogar para segunda-feira mesmo. Não tem para onde correr. É uma situação. Não tem para onde correr. Mas poderia ser no sábado e ser num campo neutro. Né? Que é isso que o São Paulo fala. Se o São Paulo jogou em Brasília, que o Palmeiras escolhesse um outro lugar para jogar. Então, o São Paulo faz essa crítica, uma crítica muito suave, inclusive, na minha opinião. Eu acho que o torcedor vai sim ficar brabo com a diretoria, se for só isso, uma notinha oficial, mequetrefe como essa, que a gente leu aqui agora. Se quiser se manifestar, né, Bruno, que faça direito. Que vá, que se pronuncie o presidente do São Paulo, que fale para a imprensa, que dê uma coletiva de imprensa, que faça um pronunciamento nas redes sociais dele, ele falando por quê que não seria justo, porque o Mauro César Pereira lembrou aqui. Eu mesmo estava aqui questionando, quer reclamar também do Palmeiras jogar na casa dele, depois de ter ficado 5 jogos sem vencer? Eu falei no começo do programa que o Palmeiras merecia jogar na sua casa, mas o Mauro trouxe o argumento. É exatamente isso que o presidente do São Paulo deveria fazer. Mostrar, a gente jogou contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube em Brasília. Fomos prejudicados por isso, coisa que eu não lembrava. E eu no começo questionei. É isso que o São Paulo tem que fazer. Mas, Chico, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o São Paulo é prejudicado se ele não jogou no estádio dele porque ele não quis, que ele quis fazer show, deu a opção de um estádio fazer show, ele escolheu outra arena para jogar. É culpa da federação? Mas então, o que eu tô falando é que deveria acontecer o mesmo com o Palmeiras agora. Se ele tá dando show no estádio dele, ele joga em outro lugar. É só isso que eu tô falando. É porque foi o argumento do Mauro. Eu tava falando aqui, o Palmeiras tem direito de jogar no seu estádio se ele teve melhor campanha. Agora, o Mauro lembrou que o São Paulo só não teve uma campanha melhor que o Palmeiras, provavelmente porque não jogou contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube no Morumbi. E por que ele não jogou no Morumbi? Porque teve show. É a mesma situação. O argumento do Mauro foi muito bom. E é isso que eu digo. O presidente do São Paulo tem que ter esse argumento. Não adianta fazer só nota. Eu mesmo seria um que não teria lembrado disso. O que eu tô falando é isso, Vamp, é exatamente a mesma situação. O São Paulo não jogou no Morumbi porque teve show e perdeu pontos preciosos por isso. Então, seria um baita argumento para usar, entendeu, Vamp? Entendi. Não foi, Bruno, e já está decidido. Você concorda com o que foi? Você acha que não tem sentido? Não, já foi decidido. Estou lendo aqui, já deu até horário, 21h35 de segunda. Sim, já foi decidido porque nas federações hoje não interessa falar com o clube. Quem decide são eles. Entendeu? Agora, Bruno, o argumento do Mauro foi muito bom. Você acha que o São Paulo tem que apresentar alguma coisa ou não adianta de nada diante dessas federações que a gente tem no Brasil, que nem tomam conhecimento do que os clubes querem, porque muita gente diz, mas os clubes assinam. Mais ou menos. E o São Paulo está criticando aí dessa vez, Bruno Prado. Isso aí é para jogar pra galera. E ano que vem tem eleição no clube, né? Então você tem que falar sempre. E é uma eleição entre a situação, não existe oposição. É uma eleição entre os grupos da situação, porque teoricamente o Casares não pode ficar mais, né? Então é uma disputa entre eles. Então tem vários aspectos, né? Você tem que jogar pra galera, você tem que jogar pro conselheiro, pro sócio. Então o São Paulo ele ia se manifestar, mas ele já sabia que não ia dar nada e não vai dar nada. E assim, na verdade não tinha data marcada, tinha uma data base, nesse fim de semana. E aí a federação meteu um jogo domingo, um segunda. E as federações, elas são, assim, empoderadas, aí a Paulista mais ainda, também porque os clubes são aliados deles, né? O São Paulo é um aliado da federação, como todos são. Aqui em São Paulo não tem oposição na Federação Paulista, né? O Reinaldo Carneiro Bastos é um presidente que tem muita força política, porque os clubes também são seus aliados, como são aliados também do presidente da CBF. Então,
acho que foi uma coisa mais para jogar para a galera, ó, nós temos que falar alguma coisa, porque vão cobrar que o Palmeiras no sábado não ia jogar no campo deles e agora vai jogar. Então, teoricamente, foi uma derrota de bastidores, uma derrota política. Então, a gente tem que falar alguma coisa. Então foi mais isso, sim. O São Paulo sabe que isso aí já estava decidido, provavelmente antes do jogo de ontem já estava tudo decidido, só esperava o fim do jogo para confirmar que se seriam esses confrontos mesmo. Se fosse outro confronto, ia ajustar uma coisa ou outra, mas de qualquer jeito o Corinthians ia jogar em casa e o Palmeiras também. De qualquer jeito, independente do adversário, o Corinthians ia jogar domingo, o Palmeiras segunda. Então até antes do jogo de ontem já estava tudo definido e eles sabem disso. Então é mais para dar uma satisfação para a torcida, para o conselheiro, para o sócio. E o São Paulo é aliado da federação, como os outros também são. Então acho que foi um discurso mais para o torcedor e para o interno do que uma revolta mesmo do São Paulo. Mas você acha justo, Bruno, o São Paulo ter jogado em Brasília 2 jogos porque teve show e agora quando vai ter show no Allianz Parque, o Palmeiras mudar a data do jogo, a federação mudar a data do jogo? Então, assim, na verdade ela não mudou a data, assim, não tinha data. Sim, vai ser nesse espaço aqui, segunda, domingo, sábado. Foi definida a data agora, né? Não tinha uma data marcada para o jogo, né? Então, o Palmeiras conseguiu, nos bastidores, vencer esse confronto. E todos os clubes divulgariam notas oficiais, assim. Se fosse o Corinthians envolvido, ele divulgaria uma nota também reclamando, até porque tem um pedido de impeachment aberto, ele tinha que divulgar alguma coisa. O Palmeiras falaria alguma coisa, mas assim, são notas mais para jogar para sua torcida. Foi uma disputa de bastidor que o Palmeiras dessa vez levou a melhor, em outra o São Paulo leva. Então, acho que não tem, assim, foi uma decisão para preservar também o mando de campo do Palmeiras, né? Já que dá para jogar segunda no estádio do Palmeiras, tomar essa decisão, né? E ao invés do sábado, no meio de semana ninguém vai jogar, não tem, só o Corinthians vai jogar, né? O Corinthians joga na Libertadores quarta, mas o São Paulo e o Palmeiras não vão jogar, então eles terão a semana livre para jogar só depois, no outro final de semana, um primeiro jogo da final, quem passar. Então, assim, daria para jogar segunda e acho até que foi uma decisão de bom senso manter o mando de campo do Palmeiras.